Louvado seja o nome de nosso Redentor Jesus Cristo. Hoje, trazendo uma mensagem da parte do Senhor, reverendo Tiago de Camargo, irmão querido, amigo leal, homem de Deus, pastor da igreja presbiteriana Betel, em Vargem Grande Paulista. Temos caminhado já algumas primaveras, alguns possíveis 15 anos mais ou menos, e tenho visto que como ele cresceu. Vocês perceberão isso muito brevemente. Seja muito bem-vindo. Ele já está em pé? Já, então está notório para todos como ele vem, como ele cresceu. Louvado seja o Senhor. Seja bem-vindo, reverendo Tiago. Deus abençoe. Esse púlpito aqui está sempre à sua disposição para que você traga, como tem feito, de maneira fiel e zelosa, a palavra de Deus. Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o Senhor. Bênção demais estar aqui. Quero, antes de abrir a palavra de Deus, de ler o texto desta noite, de expor, quero agradecer o pastor Wellerson pelo convite, pelo carinho. O pastor Wellerson é um pastor. Ele não é só um pastor. Ele é um pai de fato. Ele me conheceu quando eu estava no primeiro ano de seminário. Como dizem por aí, era só mato, né? E graças a Deus ele trabalhou, ele se esforçou, e se há algum bem, eu sempre falo que parte desse bem é por causa da instrumentalidade de Deus sobre a vida do pastor Wellerson, que o usou, que o abençoou, para nos abençoar. Não só a mim, mas muitos outros por aí afora. Renato já esteve aqui, pastor Neemias já esteve aqui, e se eu for contar quantos outros ministros do Evangelho passaram pela mão do reverendo Wellerson, faltariam dedos nas mãos. Louvado seja o Senhor por isso. Que o Senhor continue abençoando o Senhor e toda esta igreja, e eu falo sem nenhum constrangimento. Ele de fato é um homem de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos abrir a palavra de Deus. Enquanto você abre em Judas, nós leremos o versículo 1, versículo 2. Eu quero dizer que não vim sozinho, graças a Deus sempre há companheiros, bons companheiros, que estão comigo nessa jornada ministerial, e hoje eu vim com o presbítero Éder, com o Fortunato, com a Renata, sua esposa, e com o nosso seminarista lá da nossa igreja, o seminarista Luiz. O presbítero Éder é meu sogro, Renata é minha cunhada, irmã da minha esposa, e o Fortunato é meu primo que casou com a minha cunhada, irmã da minha esposa. Então eu não sei o que ele é mais, se ele é mais concunhado, se ele é mais primo, se ele é um primunhado, eu já estou perdido em relação a quem o Fortunato é. Judas, Judas é de capítulo único, Judas, versículo 1 e versículo 2. Judas fica bem no final das Escrituras, pertinho de Apocalipse, então abrindo em Apocalipse, você volta e você logo encontra Judas. Não volte muito, senão você passa por ele, que é um livro bem pequenininho. Judas 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Texto pequeno, vale a pena reler. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que derrame da sua graça sobre nós e nos ajude na compreensão e na aplicação deste texto para a glória dele. Pai de amor, mais uma vez nós oramos ao Senhor, gratos, ó Deus amado, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, gratos pelo privilégio de poder começar a nossa semana adorando o Teu nome, celebrando quem o Senhor é, reconhecendo e lembrando das grandes maravilhas, dos prodígios que o Senhor tem operado em nossas vidas por meio da Tua graça em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome por esta igreja, por este culto que o Senhor nos permite prestar a Ti. E agora, Deus, que nós chegamos na parte mais importante deste culto, que é onde nós calamos as nossas vozes em adoração e abrimos os nossos ouvidos para ouvi-lo. Nós pedimos a Deus amado que fales conosco para a honra e glória do Teu santo nome.
Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos faça ouvir a Tua voz. Que Ele nos dê o discernimento necessário para compreendermos a verdade do Senhor. E uma vez compreendida a Tua verdade, que nós a amemos, que nós sejamos transformados por ela para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Espírito crie em nós, por meio da palavra do Senhor, o caráter do Teu Filho. Que não seja apenas eu falando, ó Pai, mas que seja o Senhor falando por meio de mim, a todos nós, para que haja transformação, para que haja renovo, para que haja avanço em nossa fé. Nós oramos assim no nome e por amor de Cristo. Amém. Primeira coisa que eu quero dizer acerca deste texto é quem o escreveu. Um tal de Judas. Que Judas é esse? Certamente não é o Judas Iscariotes. O Judas que escreveu este texto que nós temos em mãos é o Judas, irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou Judas, filho de Maria. Diferente daquilo que a Igreja Católica diz acerca da virgindade continuada de Maria, Maria, depois que deu à luz ao nosso Senhor e Salvador, deu à luz a muitos outros filhos, inclusive Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então o Judas que escreveu esse texto é o Judas, irmão do nosso Senhor e Salvador, filho de Maria, filho de José. A segunda coisa importante que nós precisamos entender antes de entrarmos nas verdades deste texto é para que Judas escreveu. Judas escreveu esta carta a fim de animar a igreja, os seus destinatários, que estavam vivendo ali por volta dos anos 70, sob dura perseguição, para que eles perseverassem na fé, para que eles batalhassem em prol do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso fica claro aí nesta carta mesmo. No verso 3, Judas diz o seguinte: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então Judas, ele escreveu a fim de animar a igreja, para que a igreja continuasse batalhando pela fé, uma vez que a igreja estava sendo alvo não só das perseguições, mas também de muitos hereges, de muitos falsos mestres que estavam trazendo falsos ensinos, um evangelho estranho. E Judas diz: permaneçam firmes no Senhor, batalhem contra essas pessoas, permaneçam firmes na fé apostólica, na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Contudo, antes de encorajar a igreja a batalhar pela fé, Judas fala acerca de 3 certezas que toda a igreja possui. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês neste dia tão especial, onde nós comemoramos, esta igreja comemora 101 anos de igreja trabalhando e honrando ao Senhor. E nós, como a igreja a qual Judas escreveu, também desfrutamos destas mesmas certezas. Por sermos membros da igreja de Jesus Cristo, nós podemos ter convicção acerca das coisas que Judas então passa a nos ensinar. E o tema que eu quero compartilhar com vocês é 3 certezas que os membros da igreja de Cristo possuem. Repito, 3 certezas que os membros da igreja de Cristo possuem. A primeira delas é que nós somos servos de Jesus Cristo. Eu e você, nós somos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo no versículo 1, na primeira parte, Judas fala acerca destas coisas. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo. E não apenas Judas era servo de Jesus Cristo, mas todos aqueles que estão em Cristo, todos aqueles que confessam o nome do Senhor, também são seus servos. E a palavra utilizada por Judas aqui para servo é uma palavra que pode muito bem ser traduzida para escravo. E isso significa 3 coisas, ao menos para nós. A primeira delas é que, por sermos servos do Senhor, nós pertencemos a Cristo, pois nós fomos comprados por Ele. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós não pertencemos mais a um reino que é dominado por Satanás,
Pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou alto preço por mim e por você e por toda a sua igreja, nos comprou para si, tomou para si mesmo todos nós através do seu sangue, e agora todos que confessam o seu nome pertencem exclusivamente a Ele. Louvado seja o Senhor, porque nós estávamos perdidos, nós não éramos povo de Deus, nós éramos inimigos de Deus, agora nós pertencemos a Deus, somos amigos de Deus, somos família de Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20, reforça essa verdade. Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Louvado seja o Senhor, porque nós não somos mais de nós mesmos, nós não somos mais escravos da nossa vontade, nós não somos mais escravos do pecado. Cristo nos comprou da escravidão opressora, Cristo nos comprou de forma graciosa por meio do seu amor na cruz. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 dizem assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós somos servos do Senhor, e isso é muito bom. Nós pertencemos a Ele, nós somos dele, e nada pode nos livrar de suas mãos. Além disso, por sermos servos do Senhor, nós devemos viver para a glória de Deus. Uma vez que nós não pertencemos mais a nós mesmos, não pertencemos mais ao mundo, não pertencemos mais ao império das trevas, mas sim a Cristo Jesus, nós devemos viver para a sua glória. Eu volto para o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e o finalzinho do versículo 20 reforçam isso que eu estou dizendo. Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? E ele repete que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso chamado, uma vez que nós pertencemos a Deus, é de ser uma igreja que vive para a glória de Cristo Jesus. Nós devemos viver para o seu inteiro agrado, nós devemos viver para cumprir a sua vontade, nós devemos viver para amá-lo, e nós amamos de fato quando nós então guardamos os seus mandamentos, quando nós vivemos uma vida que o agrada. E além disso, nós ainda aprendemos que como servos de Cristo Jesus, nós fomos plenamente honrados por Cristo. Olha só que interessante, mas como assim? Eu sou servo, como pode um servo ser honrado? É exatamente isso, ser servo de Cristo Jesus, não é um peso, como algumas pessoas pensam, não é verdade? Às vezes nós vamos evangelizar, conversar com alguém que ainda titubia na caminhada com Cristo, e essa pessoa pensa talvez, mas dá muito trabalho, é muito pesado seguir a Cristo, é muito pesado submeter-se integralmente a Ele. Não é, é uma bênção, é uma honra. Tanto é que Judas era meio irmão de Jesus, não é verdade? Ele era filho de Maria, mas ele não começa a epístola dizendo: eu, Judas, filho de Maria, fui criado lá com Jesus de Nazaré, eu cresci vendo Jesus crescendo também. Ele não começa dizendo que ele era meio irmão de Cristo, ele começa se identificando como servo de Cristo. Para Judas, ser servo é mais brilhante, é muito mais maravilhoso do que ser filho de Maria. E é assim que nós precisamos entender a nós mesmos. Ser servos de Cristo é uma honra que nós desfrutamos por causa da graça de Deus que agiu sobre as nossas vidas. Tem um autor puritano chamado Matthew Henry, ele diz uma coisa interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, abre aspas: que é mais honroso ser um servo de Cristo sincero e útil, que ser um rei terreno, independentemente do seu poder e prosperidade. Guarde isso no seu coração. É mais honroso você servir a Cristo Jesus. É mais honroso você dizer: eu sirvo o Rei da Glória. Eu sirvo o Deus encarnado que morreu numa cruz por amor.
Eu sirvo aquele que nasceu, padeceu, mas ressuscitou e foi assunto aos céus. É mais honroso dizer que você serve a Cristo do que você dizer que você serve a um rei, ou de que você mesmo seja um rei, seja grande. Não há nada mais grandioso do que sermos servos do nosso Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Além disso, nós não somos apenas servos. Judas diz que nós fomos chamados por Deus em Jesus Cristo. Esse Deus que nos fez servos, Ele nos fez servos por meio de um chamado eficaz. Mais uma vez eu releio parte do versículo 1 que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados. O que significa ser chamado? Mais do que todas as outras coisas, talvez, ser chamado significa que foi Deus, foi o próprio Deus quem nos escolheu em Cristo e não nós quem o escolhemos. Lembre-se, você estava perdido, não havia inclinação em nós para o Senhor. Tudo o que nós vivíamos, tudo o que nós desejávamos, toda a nossa inclinação era má, perversa, pecaminosa. Nós estávamos mortos, como a palavra nos ensina, em delitos e pecados. Não é isso que a palavra de Deus nos instrui? Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo a inclinação deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás. Nós éramos filhos da ira. É isso que Paulo fala lá em Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, não nos deixou nessa condição. Ele nos visitou com graça e nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça nós fomos salvos. Então as Escrituras nos ensinam que foi Deus que veio até nós. Foi Deus que antes da fundação do mundo nos escolheu para sermos seu povo. Foi Deus que antes da fundação do mundo já havia imolado o cordeiro em nosso favor. Foi Deus que antes da fundação do mundo nos escolheu, nos elegeu, nos predestinou para que na história nós reconhecêssemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então Judas está nos lembrando aqui que a salvação não é uma obra humana. Não foi você que disse em um determinado dia: eu quero Deus para a minha vida, eu quero Jesus Cristo para a minha vida. Não, foi o Senhor que na eternidade o escolheu. E foi Deus que na história de forma eficaz o vocacionou e o trouxe para si. Louvado seja o Senhor por isso. A salvação é uma obra exclusiva de Deus, resultado integral da sua soberania, do seu poder e da sua graça sobre as nossas vidas. Nós temos 101 anos de igrejas, mas não é por causa do nosso esforço. São 101 anos de igreja, mas não é por causa apenas do trabalho. São 101 anos de igreja, e de uma igreja que cresce, de uma igreja que abençoa Calcaia do Alto, Vargem Grande Paulista, mas não por nós mesmos, não por algo inerente em nós, mas pela graça de Deus em Cristo Jesus. Porque é o Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que abençoa, é o Deus que dá os recursos, é o Deus que instrumentaliza, é o Deus que dá os dons espirituais, que dá os talentos necessários para que a obra avance, para que a sua igreja cresça. Louvado seja o Senhor por isso. É por essas razões que nós devemos nos colocar diante do Senhor em plena gratidão, porque não somos nós, não foi porque nós éramos belos, não foi porque nós éramos atraentes, era apenas por graça, foi apenas por amor. Foi porque Deus é bom, e Ele é infinitamente bom. Além disso, ser chamado por Deus significa que nós fomos então ricamente e graciosamente abençoados por Ele em Cristo Jesus. Um dos textos que mais fala das bênçãos de Deus por sermos chamados em Cristo Jesus é o texto de Efésios capítulo 1, do 3 ao 14. Você já deve ter lido este texto várias e várias vezes. E se você enumerar, Paulo nesse texto fala de praticamente 10 benefícios, 10 bênçãos que nós recebemos do Senhor por sermos chamados por Ele em Cristo Jesus. E eu quero aqui passar de forma muito rápida, não vou expor Efésios 1, mas só para nós percebermos o quanto nós fomos abençoados por Deus por causa do seu chamado eficaz. Lá no versículo 3 nós aprendemos que por causa do chamado do Senhor sobre as nossas vidas, por sermos chamados por Deus em Cristo Jesus, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Olha só o que diz o versículo 3 de Efésios 1: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Deus nos enriqueceu espiritualmente em Cristo. Nós que éramos pobres, falidos, mortos espiritualmente, em Cristo Jesus nós recebemos as mais ricas, as mais belas, as mais extraordinárias bênçãos que podem ser dadas a um ser humano, por causa de Cristo, por causa do amor, por causa da graça. Além disso, no versículo 4, nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, nós somos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Verso 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Louvado seja o Senhor. Nós éramos pecadores, filhos da ira, repugnantes diante do Senhor. Agora, diante do Senhor, quando Ele nos olha, por causa de Cristo Jesus, Ele vê em nós santidade. Não uma santidade que foi produzida por nós, mas uma santidade que nos foi dada por causa de Cristo, porque os nossos pecados foram depositados em Cristo Jesus, porque a justiça de Cristo foi lançada sobre nós. Nós somos santos e irrepreensíveis. E mais do que isso, lá no finalzinho de Judas, o próprio Judas diz que Deus vai nos preservar santos, Deus vai nos preservar irrepreensíveis, até nos apresentar na sua presença gloriosa. Que coisa extraordinária! E o texto de Efésios continua. No versículo 5 nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, nós somos filhos adotivos, não mais filhos da ira, mas agora nós somos filhos do Senhor por causa de Cristo. No verso 6 nós aprendemos que por sermos chamados por Deus em Cristo, nós recebemos porções abundantes da graça de Deus. No verso 7 o apóstolo Paulo nos ensina que por sermos chamados por Deus em Cristo, todos os nossos pecados foram completamente perdoados. Pecados passados, pecados presentes, pecados futuros, todos estes pecados foram perdoados por causa do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em nossas vidas. No versículo 8 a 10, Paulo nos ensina, por sermos chamados por Deus em Cristo, o mistério da vontade de Deus foi revelado em nós, ou revelada a nós. Por causa de Cristo Jesus, aquilo que era oculto no Antigo Testamento se tornou claro na cruz, se tornou claro em nossas vidas. Além disso, no verso 11, Paulo ainda disse, por sermos chamados por Deus em Cristo, nós somos herdeiros de Deus. No verso 12, por sermos chamados por Deus em Cristo, existimos para o louvor da sua glória. Verso 13, por sermos chamados por Deus em Cristo, fomos selados pelo Santo Espírito da promessa. O Deus de toda a terra, o Criador, aquele que não apenas criou, mas que sustenta todas as coisas, Ele que é o Santo, o que está acima de tudo e de todos, o Deus Trino, a terceira pessoa da Trindade hoje habita em nós. Louvado seja o Senhor. Que bênção maior que essa? Você que estava morto, você que estava perdido em seus pecados, nós todos que tínhamos uma caminhada certa para o inferno, para uma vida onde nós seríamos eternamente punidos com a ausência graciosa de Deus, agora nós temos o Senhor, o Deus, a terceira pessoa da Trindade morando em nós e servindo em nós como um selo, como um penhor, o penhor da nossa herança, uma garantia de que aquele que foi assunto aos céus voltará, e ao voltar nos resgatará. Louvado seja o Senhor. Isso tudo por quê? Porque você escolheu? Porque você foi atrás? Porque você decidiu? Não, isso tudo porque nós fomos graciosamente chamados em Cristo Jesus. E por fim, Paulo nos diz, por sermos chamados por Deus em Cristo, um dia seremos resgatados, como eu bem disse, por Deus como sua propriedade para o louvor da sua glória. Versículo 14 de Efésios 1, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A próxima vez que você pensar sobre você mesmo como um zero à esquerda, lembre-se desse texto. Lembre-se das grandes coisas, dos prodígios, das maravilhas que Deus já tem operado sobre a sua vida.
Nós somos infinitamente abençoados por Deus, mesmo que outras coisas nos faltem, mesmo que não tenhamos tudo o que desejamos, ainda assim, se nós temos Cristo, nós somos os mais aventurados dos homens. Louvado seja o Senhor que nos fez servos, louvado seja o Senhor que nos chamou e nos abençoou de forma tão preciosa e tão rica. E em terceiro lugar, Judas nos garante que este Deus que nos fez servos, que nos chama e nos abençoa, Ele nos ama de tal forma que Ele nos guardará até nos apresentar diante da sua glória. Nós somos amados e guardados por Deus em Cristo Jesus. Mais uma vez, o versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Você foi amado por Deus. E qual é a maior expressão do amor de Deus por você? Não é o fato de você ter família, não é o fato de você ter muitos filhos, não é o fato de você ter um bom emprego, ter saúde. Estas coisas também são demonstração, provas do amor de Deus por você. Mas a maior expressão do amor de Deus por nós é a cruz. É a cruz. Tanto é que João, capítulo 3, versículo 16, quando vai falar do amor de Deus, ele fala que Deus amou de tal maneira que deu, entregou, não um trabalho, não um diploma, não uma família, mas entregou o seu próprio Filho, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este texto eu sei que você conhece. Vamos juntos? Você pode? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Cristo Jesus, Deus prova o seu amor para conosco. Na cruz de Cristo nós vemos a largura, a altura, a profundidade, a grandeza do amor de Deus por nós. Em Cristo, mesmo quando não recebemos o que desejamos, mesmo quando Deus não responde positivamente às nossas orações, mesmo quando não passamos, ou quando passamos, melhor dizendo, pelas mais duras provações, ainda assim nós somos plenamente amados. Eu quero ilustrar, para isso ficar ainda mais latente em nosso coração, com base num vídeo que eu vi há um tempo na internet, de um pai. Talvez você tenha visto esse vídeo, um pai gravando um acidente, um carro pequenininho, provavelmente nos Estados Unidos, capotado, e o guarda-reio atravessado no banco do motorista. Você chegou a ver esse vídeo? O pai muito emocionado falando: Deus é bom, Deus existe, Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é bom, Deus é amor, e filmando este carro capotado, com um guarda-reio atravessado assim no banco do motorista. E num determinado momento do vídeo, depois de falar várias vezes que Deus é bom, ele vira para o lado assim e grava um outro carro, e dentro deste outro carro estava uma jovem no banco do motorista chorando muito, e ele diz: Deus é bom porque a minha filha estava dentro deste carro. E eu pensei, Deus é bom de fato, Deus é misericordioso, Deus é gracioso porque livrou essa menina. Mas se não tivesse livrado, Deus continuaria sendo bom, Deus continuaria sendo gracioso, Deus continuaria sendo misericordioso, ainda mais se essa menina conheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus não prova o seu amor para conosco quando nos livra de acidentes. Deus não prova o seu amor para conosco quando nos priva de tribulações, de provas. Deus não prova o seu amor para conosco quando nos cura do câncer. Essas coisas provam parte do amor de Deus, mas o amor de Deus é de fato provado, de fato revelado, única e exclusivamente na cruz de Cristo. Se você está em Cristo e um dia sofrer um acidente fatal, Deus ainda assim o amou de tal maneira. Se você está em Cristo Jesus e abrir um exame e você descobrir que você tem poucos meses, se você está em Cristo, ainda assim Deus o amou de tal maneira. Isso é extraordinário. Deus nos amou de tal maneira, porque quando fecharmos os olhos nesta vida, o abriremos na eternidade. Não por causa do que nós fizemos, não por causa do quanto nós trabalhamos, não por causa da comemoração dos 101 anos de igreja, mas por causa da cruz.
por causa do Filho que foi dado, imolado, mas ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E este Deus que nos guarda, que nos ama, Ele nos guarda. Deus nos guardará em seu amor, até que experimentemos perante Ele todos os benefícios da salvação que há em Cristo Jesus. Existe algo na teologia que nós chamamos de já, mas ainda não. Quem aqui já ouviu essa expressão? Ninguém? Com o pastor Wellerson tem que ter ouvido. Já, mas ainda não. Nós já somos plenamente salvos, mas ainda não, não é verdade? Nós ainda lutamos contra pecado, só que na glória não mais, não é verdade? E Deus vai nos preservar até que o já, mas ainda não deixe de ser uma realidade. Até que o já, mas ainda não se torne já e já. Já e agora. Já e completa. Uma salvação plena. E Deus nos guardará até lá. O próprio Judas nos diz isso. Judas, agora o versículo 24 diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. O que Judas está dizendo é: ele vai preservar os seus, ele não vai permitir que os seus tropecem a ponto de permanecerem caídos. Pelo contrário, o Senhor vai nos preservar até que Ele apresente a nós diante de si numa festa jubilosa e nos apresente santos, imaculados, completamente limpos por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, eu e você, nós temos plena garantia de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Deus nos guarda. E a palavra de Deus desde sempre nos diz isso, não é verdade? Você lembra o que diz o Salmo 121? O Salmo 121 nos garante estas verdades, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor nos guardará e nos guardará até o final. Eu quero ler com vocês o Salmo 121. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. E este salmo ganha mais vida quando nós lembramos que este é um salmo de peregrinação, que as pessoas cantavam quando saíam das suas terras e iam adorar a Deus na cidade santa. E o final deste salmo então diz assim, que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Olha só, que interessante, desde o momento em que saímos de um império de trevas, desde o momento em que nos tornamos peregrinos neste mundo, até entrarmos na cidade celestial, o Senhor nos guardará para sempre, nos guardará para si. Então, por sermos amados e por sermos guardados em Deus, nós podemos gozar de uma grande segurança que há em Cristo Jesus. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nada pode nos afastar de Cristo. Nada pode nos separar deste Deus que nos amou de forma tão abundante, de forma tão graciosa, de forma tão profunda em Cristo Jesus. Mais uma vez eu recorro a um outro texto para dar mais ênfase ao que eu estou falando, e este texto eu também sei que vocês conhecem, que é o texto de Romanos 8, do 31 ao 39. Quem nunca ouviu este texto, quem nunca se emocionou com a leitura dele, onde Paulo fala coisas extraordinárias acerca de como nós estamos vinculados a Deus por causa do seu amor. O texto diz assim, Romanos 8, do 31 ao 39, Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? À vista de tudo isso que fora dito, à vista do Deus que chama, do Deus que derrama do seu Espírito, do Deus que nos guarda em Cristo Jesus, e de muitas outras coisas que nós encontramos nas Escrituras, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou,
Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está intercedendo por nós continuamente na presença do Pai. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou muitas outras coisas que nos acontecem? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nada pode nos separar do Senhor, porque o Senhor nos amou e Ele permanecerá nos amando até o fim. Conclusão: diante disso tudo, nós devemos ter uma postura, na verdade. E que postura é essa? Em primeiro lugar, acredito que diante destas verdades todas, diante destas bênçãos todas recebidas em Cristo Jesus, nós devemos, em primeiro lugar, viver para a glória de Deus. Submeter integralmente as nossas vidas a Cristo Jesus. Parar de tentar ser o Senhor das nossas vidas. Parar de fazer as coisas à nossa maneira e nos submeter integralmente a Cristo. Até porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus por causa de Cristo. Em segundo lugar, nós devemos ser gratos a Deus. Gratidão. Pois fomos graciosamente escolhidos e eficazmente chamados por Ele para um relacionamento santo por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que estávamos perdidos, lembre-se disso. Você e eu, nós estávamos perdidos. Nós não éramos povo do Senhor, nós éramos ovelhas desgarradas. Mas Deus, por causa do seu grande amor, nos chamou para si. Deus nos amou e nos amou de tal maneira que nos fez seu povo. E agora nós somos reconhecidos como povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, ovelhas pastoreadas pelo pastor de tudo aquilo que foi criado. Louvado seja o Senhor. Isso tem que gerar gratidão no seu coração. Pare de ser grato apenas quando você desfruta do circunstancial. Pare de ser grato apenas quando as suas orações são respondidas favoravelmente. Nós não temos apenas estas razões para agradecer. Na verdade, nós temos razões muito maiores, muito extraordinárias para agradecer. E estas razões estão vinculadas à graciosa salvação que nos alcançou em Cristo. Devemos confiar em Deus, porque Ele nos ama. Confia em Deus, Ele te ama. Mas pastor, está tão difícil. Tribulação, angústia, espada, perigos, fome, nudez. O apóstolo Paulo falou que nenhuma destas coisas pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor nos ama. E este Deus que nos ama é o Deus que nos guarda, nos preserva de tropeçarmos, nos preserva para nos apresentar perante Ele, santos, imaculados, incorruptíveis por causa de Cristo, em uma grande e jubilosa festa, onde o Senhor Jesus será tanto o nosso anfitrião, como o nosso irmão, como o Rei que nos dominará e o Rei que nos convidará para reinarmos com Ele. Louvado seja o Senhor. Confie em Deus. Talvez o que falta para você encontrar descanso, é confiar. Você lembra o que diz o Salmo 37? Em uma parte do Salmo 37, Davi diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar no Senhor, e então nós certamente descansaremos no
Senhor. Alegra-te do Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. E por fim, devemos nos alegrar em Deus, pois uma vez que somos servos amados e guardados em Jesus Cristo, temos a certeza de que a sua misericórdia, a sua paz e o seu amor serão multiplicados todos os dias em nossas vidas. Não é assim que acaba o texto de Judas, Judas 1 e 2, Judas diz assim, que a graça, que a misericórdia, que a paz sejam multiplicadas. E realmente é algo que tem acontecido. Todos os dias Deus multiplica a sua misericórdia sobre as nossas vidas, razão pela qual nós não somos consumidos. Deus multiplica e nos dá mais e mais paz, a shalom, a qual nós desfrutamos por pertencermos a Deus, por nos relacionarmos com Cristo, por estarmos em plena comunhão com Ele, e agora desfrutando de uma comunhão saudável, benéfica uns com os outros. Lembremos que por causa da multiplicação da misericórdia, por causa da multiplicação da paz, por causa da multiplicação do seu amor, nós recebemos ainda do Senhor, hoje e sempre receberemos, extraordinários benefícios, por causa da sua misericórdia revelada em Jesus Cristo. Deus nunca mais vai visitar com ira os nossos pecados. Você vai pecar, sabia disso? Não é praga não, mas você vai pecar. E quando você pecar, e se voltar ao Senhor em arrependimento, e confessar os seus pecados ao Senhor, sabe o que você vai receber? Misericórdia. Misericórdia. E você vai ofender o nome de Deus, você vai transgredir as leis de Deus, mas você vai se ajoelhar. E antes mesmo de se ajoelhar, Cristo já estará intercedendo por você diante do trono do Pai. E o que você vai receber? Misericórdia. Deus nunca mais vai pesar a mão sobre nós, porque Ele já pesou a mão sobre o Filho. Que graça, que bondade, que extraordinário. Por causa de sua paz, experimentada em Jesus Cristo, Deus nunca nos tratará como seus inimigos. Deus nunca nos afastará de sua glória. Nós somos amigos de Deus e permaneceremos amigos de Deus. Nós somos família de Deus, estamos em paz com Deus. E Deus jamais desfará essa paz. E por causa do seu amor manifestado em Jesus Cristo, e que tem se multiplicado em nossas vidas, nós estamos para sempre seguros no Pai. Nada pode, nada, absolutamente nada, pode nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem você mesmo. Quando Paulo diz, e nem qualquer outra criatura, ele está incluindo você nessa. Nem você pode se auto-afastar do amor de Deus. Tamanho amor revelado na cruz. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos ensine a sermos uma igreja grata, uma igreja confiante, uma igreja que descansa nessas verdades, para a honra e para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém.